Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição da série de webinars que é promovido pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Hoje a gente vai conversar aqui com a Valquíria Coelho. A Valquíria é psicóloga e Master Trainer em Programação Neurolinguística, uma das nossas instrutoras queridas aqui na Sociedade Brasileira de PNL. Tudo bem, Val? Tudo bem, pessoal. Hoje o assunto é bom, né? Muito quente. Hoje a gente vai falar um tema, esse webinar é muito legal, esse webinar a gente vai falar sobre crenças e valores, né? Por que você pensa o que você pensa e por que você faz o que você faz. A Val vai dar uma palhinha aí pra gente sobre isso daí, é uma coisa muito interessante, né? As crenças, elas operam em conjunto com os nossos valores para dar significado e motivação nas nossas vidas. É isso, Val? É isso mesmo. Uma crença, simplisticamente falando, a gente pode dizer que é um princípio orientador, que tem uma influência importante sobre as decisões que a gente toma, sobre as nossas escolhas, né? Sobre a sua vida de um modo geral. Qualquer princípio orientador pode ter por trás crenças. Pode ter, não. Tem sempre uma crença por trás, né? Então, quando nós nascemos, né, muitas vezes a gente tem crenças herdadas já. Você já nasce sabendo que você vai se chamar... Sabendo não. Os pais já escolhem um nome para você, porque esse nome é forte, porque esse nome é isso. Então a gente já nasce com um histórico. Escolhe um time de futebol, coloca no menino, né, coloca ali na camisetinha na porta da paternidade, praticamente já selou o destino, já criou uma crença já no... Então tem já algumas crenças que são herdadas, tanto pela família, como pela cultura do lugar que você está também. E as nossas experiências que nós vamos vivendo no decorrer da vida também vão formando esse banco de dados através dos quais a gente vai fazendo nossas escolhas, sabendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? E, então essas crenças, esse conjunto de crenças vão sendo formados antes mesmo da gente ter condições de ter escolhas sobre isso. Porque quando somos crianças, temos muito pouca escolha sobre decidir o que está acontecendo conosco. Normalmente, as pessoas significativas é que nos orientam. Então, estas crenças mais profundas, elas são formadas até no primeiro setênio. Os primeiros 7 anos da criança são sempre fundamentais na formação do caráter, da personalidade. Isso, por quê? Porque a criança, ela aprende nos primeiros anos de vida por imitação. Então, o que você diz é muito pouco assimilado, até porque ela não tem essa condição, não se desenvolveu, né? O pensamento abstrato, essa capacidade racional. Então, ela aprende por imitação, tá? Então, às vezes, brigar ou reprimir muito uma criança pode lesar, pode formando algumas histórias, algumas experiências disfuncionais aqui dentro, mesmo por uma coisa simples. Aí você pode dizer, mas a criança não precisa de limite? Óbvio que precisa. Eu só queria pegar um gancho, isso é um detalhe importante que você falou, mesmo por coisas simples. Sim. Às vezes são, o que aparentemente para nós adultos é uma besteira, né? Uma coisa desimportante, talvez na criança crie uma conexão indesejada. Indesejada. Então, às vezes a pessoa fala, mas não tem trauma. Então, o conceito de trauma também a gente amplia. Hoje está se usando a palavra trauma só com... Às vezes, muita gente fala assim, não, mas não teve nada traumático. Às vezes uma experiência muito simples pode fazer uma conexão e fica guardada nas redes de memórias. Então, todas as experiências que nós vivemos são guardadas nas redes de memória que ficam lá. Elas estão lá nas nossas gavetinhas. Então, algumas são mais acessadas, outras menos acessadas. A maioria não. Então, muitas memórias, muitas experiências vividas ficam guardadas de forma disfuncional, não processadas de uma forma adequada, tá? Então, elas ficam lá, pode ficar a vida inteira e nunca vir à tona. Mas se algum estímulo externo acontece e acessa uma dessas memórias, o que vem é interessante, porque não vem o fato em si, vem a emoção, muitas vezes. Vem uma emoção, vem uma trava, vem uma angústia, que você não sabe muitas vezes de onde vem. E por que vem isso, se eu não lembro da memória? Então, essas emoções que não foram processadas de uma forma adequada, elas ficam lá presas na rede de memória. E quando vem, normalmente vem mais as emoções. Não sei por que eu não consigo fazer tal coisa. Eu já tentei, já busquei, já fiz mudança de comportamento, melhorou durante um tempo, mas continua. Quando você faz algumas mudanças e a coisa persiste, talvez seja o momento de mexermos nas crenças. Aí, só fazendo um gancho, para quem já estudou
programação neurolinguística, para quem já é um practitioner em programação neurolinguística, existem os níveis neurológicos, né? Então, muitas vezes você faz na base da pirâmide ali, em comportamentos, né? E aí você tem que subir um pouquinho nessa pirâmide para você poder trabalhar essas questões. Exatamente. Como o Brando falou, nos níveis neurológicos tem o ambiente. Todos nós vivemos, só repassando rapidamente, né? Relembrando. Todos vivemos em ambientes. Tudo que acontece, acontece em algum contexto. Para cada contexto, para cada papel que a gente desenvolve, tem comportamentos adequados, tá? Para eu ter esses comportamentos adequados, eu preciso desenvolver habilidades para ter cada vez mais esses comportamentos adequados nesses ambientes. Para que eu possa desenvolver as habilidades, eu preciso acreditar que eu posso. Não, eu consigo, tudo que eu quero na vida eu consigo, minha filha, é só botar foco. Isso é uma crença. Se eu acredito que tudo na vida eu consigo, isso é um alicerce que vai me motivar. Se eu acredito assim, não, isso não é para mim. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim. Isso por trás pode ter uma crença mais importante que me limita a desenvolver aquelas habilidades. Todo esse conjunto dá suporte a quem sou eu, né? Então, quem sou eu que acredita que é capaz de desenvolver habilidades para ser mais assertiva naqueles ambientes? Então, eu costumo dizer que os níveis neurológicos é o único lugar que o buraco é mais em cima e não mais embaixo, porque se não resolvi por aqui, então eu tenho que mudar uma crença. E essa crença pode dar suporte e pode me sustentar mais como uma identidade melhor. Se eu acredito, essa identidade é reforçada de uma forma positiva. Então, a gente precisa saber em que nível até estão as crenças. Aliás, né? Você falou em sustentar, Val, e eu me lembrei de um treinamento que você deu uma vez que eu assisti, e você usou uma figura de linguagem muito, que eu achei pessoalmente muito interessante, eu queria que você resgatasse ela, que é aquela figura de linguagem, aquela metáfora da árvore. É uma analogia, né? Que eu acho que às vezes serve para a gente fortalecer um conceito quando ele é muito subjetivo, como falar de crenças, né? Então, digamos, uma árvore que você vê muito bonita, nem sempre as raízes estão aparentes. A maior parte delas estão dentro da terra. Então, embora seriam as crenças mais profundas, as raízes, vamos usar a metáfora da árvore que também tem raízes aqui fora. Então, as raízes que estão mais fora são as crenças que a gente já percebe. As mais profundas, elas ficam lá embaixo. E embora elas nos aterrem, ou aterre a árvore ali dentro, ela também dá suporte para que o tronco cresça. Quanto mais fortes são as raízes, mais alto pode ir o tronco. Então, o tronco seria a junção das crenças e dos valores. Daqui a pouco eu explico mais ou dou uma explicação, uma delas, das muitas que existem, sobre valores e crenças. Então, quanto mais forte, mais consolidados são esses valores, o tronco pode crescer mais. Então, o que me leva a subir cada vez mais alto na vida seria, analogicamente falando, seria esse tronco. Os galhos seriam os diversos papéis que a gente desenvolve. Então, cada pessoa tem um papel, as mulheres têm papel de mãe, de filha, de profissional, os homens de pai, de homem, de marido, etc. e tal. Então, os galhos seriam os papéis diversos que a gente desenvolve. E os frutos, os comportamentos, fazendo uma análise total. Então, se muitas vezes os galhos estão pouco desenvolvidos e a gente só poda os galhos, muitas vezes eles continuam pouco desenvolvidos. Tem situações que quando você dá uma boa poda na árvore, os galhos crescem florescidos, então o problema estava ali. Mas muitas vezes você poda a árvore e os galhos continuam crescendo pouco. Ou os galhos estão legais e os frutos estão sem gosto, sem sabor. Então é preciso mexer lá embaixo, precisa mexer nas raízes, precisa adubar de uma forma diferente, precisa saber o que está acontecendo ali embaixo. Então, às vezes, a gente fica mexendo só no comportamento e não resolve o problema. Tem hora que mexer no comportamento resolve. Quando não resolver, aí a gente tem que investigar que crença está por trás. Por exemplo, vocês todos que estão aqui nos assistindo, podem identificar na sua vida situações em que você sabe que não é para fazer aquilo. Você já sabe e você vai lá e faz. Ou um relacionamento, vou pegar aqui um relacionamento. Eu sei que esse relacionamento dá certo. Eu tenho certeza. Mas por que é que eu vou já sabendo que ele vai dar errado e que eu vou sofrer ou que vou me decepcionar? Regime também acontece muito, né? A dieta, então, é muito. Você sabe que você não precisa emagrecer, está todo consciente, o comportamento, mas alguma coisa que você não sabe exatamente o que é,
lhe faz atacar a geladeira no meio da noite? Então, assim, vamos lá. Os valores, o que vem primeiro, às vezes a pessoa fala, o valor é a crença. Eu tenho uma das muitas explicações que a gente pode dizer o seguinte: os valores, quando você nasce, tudo, as famílias já têm valores como honestidade, lealdade, né? Enfim, vários valores que a gente aprende, tá? E eles vão se consolidando na gente, muitas vezes sem sabermos direito Ou como valores negativos também, malandragem, é. esperteza. E aí não é nem valor negativo, é a ausência do valor. Tá. Né? Então, se eu tenho um valor de respeito e a sacanagem, então é a falta de um valor. Então, quando a gente atribui um sentido negativo, então perceba que valor foi violado. Então, a gente tem pelo menos duas formas de saber se um valor está sendo validado aqui dentro. Quando eles são atendidos e quando eles são violados. Então, se uma pessoa, se eu chegar aqui, o Brant vai, Valquíria, como é que você está? E me tem uma consideração comigo, eu digo, aquele cara é legal, gosto do Brant. Por quê? Porque esse valor consideração, que eu acho importante, ele teve comigo. Agora, se a coisa não acontece assim, eu vou ter raiva. Por quê? Porque ele me desrespeitou. Então, o valor respeito não está sendo atendido. Tá? Então, a gente precisa saber, tudo que me deixa mais ou menos reativo, menos reativo, está ligado a valores. Agora, as crenças são o quê, então? As crenças são as justificativas, os sustentáculos dos valores, tá? Então, quanto mais eu digo, por que você é honesta? Porque a honestidade para mim é uma força de caráter, eu vou passar pelos meus filhos coisas legais, eu quero deixar um legado interessante no mundo, eu quero fazer uma diferença. Então, se isso para mim me dá um aquecimento aqui dentro, me dá uma motivação, me emociona, me empolga, essa justificativa está sendo um motivador muito grande para eu continuar naquele valor. Então, muitas vezes, as minhas justificativas estão fracas. Por quê? Porque elas já valeram. Muitas vezes a gente tem crenças desatualizadas. Então, aquela justificativa que eu dava antigamente, ela não tem mais tanto sentido. Então, eu tenho que ver e rever essas crenças para atualizá-las. Então, sei lá, se fica bem, eu dar um exemplo aqui. Eu aprendi um dia que casamento é para sempre e que as pessoas têm que ficar juntas para sempre, etc, etc. Então, um belo dia, a vida me deu uma circunstância e eu me separei. Então, às vezes, um momento desse, se eu não me trabalho, eu posso ficar com crenças presas aqui e eu posso nunca mais refazer minha vida porque eu acredito em casamento para sempre. Então, eu não vou casar de novo. Ou se sentir culpada por ter me separado, ou por ter feito alguma coisa. Então, eu fico presa a uma coisa, embora eu querendo retomar minha vida, eu posso nunca retomar, porque eu tenho uma certeza de que não vai dar certo, porque casamento é uma vez só. Sei lá, estou dando um exemplo assim. Muitas vezes, mesmo sabendo que eu posso ter outras relações, eu posso ficar presa. Aqui dentro, o importante não é o que eu digo aqui fora. É assim, é mesmo, eu estou aberta a novos relacionamentos e nunca me relaciono. Não tenho sorte, gente, não sei, eu acho que as pessoas não me enxergam. Não, às vezes tem uma crença que precisa ser trabalhada, porque ela é mais profunda ainda. Então, eu tenho que perceber, nem sempre aquilo que me limita está muito aparente, está muito evidente. Então, esse trabalho eu chamo que é um trabalho de autoobservação, é muito importante nas crenças. Não adianta só você dizer, pense positivo. Pense positivo, não, aquilo tem que estar conectado com a minha história de vida, com as coisas que de fato estão me limitando. Então, eu acho que uma das ferramentas principais é você aprender a ser autoobservador, né? A ser observador de si mesmo e descobrir cada vez mais como você funciona, porque não tem uma regra que serve para todo mundo. Agora, obviamente, quando as crenças são positivas, elas são impulsionadoras, né? Elas nos motivam, elas nos levam a conquistas, enfim, a uma série de coisas positivas, coisas boas. Mas aí surge um conceito que a gente aprende aqui na programação neurolinguística, que é a crença limitante, né? Você chegou a dar um exemplo agora, né? A pessoa fala assim, ela é convidada para assumir um novo cargo e fala assim, não, eu não me sinto capaz, né? Ela tem aquela coisa... as pessoas, uma das queixas que a gente vê muito comum nas pessoas, é elas se queixarem conscientemente ou inconscientemente dessas crenças limitantes. Como é que a programação neurolinguística trata essa questão? Bom, e perceber que uma coisa me limita, pelo menos uma crença, às vezes um comportamento é mais fácil, está mais evidente. A crença não, você pode dizer eu quero, eu gosto, eu quero pegar esse cargo, mas tem uma coisa aqui dentro
que embora eu saiba que eu sou capaz, eu me sinto diferente. Então, muitas vezes tem uma dissociação entre o que eu sinto e o que eu acredito, o que eu sei sobre mim e muitas vezes o que eu sinto sobre mim naquela situação. Tá? Então, quando você investiga e tem ferramentas através de uns cursos que a gente faz aqui na SBPNL, pelo menos o Master, que trabalha com crenças, para você começar a ser mais protagonista da sua própria história e de identificar o que me impede, o que é que me limita. Tá? Então, quando você descobre que isso está me impedindo, e o que é que está me impedindo, muitas vezes a gente não sabe, só sei que dá uma trava aqui, ou dá uma angústia, ou dá uma vontade de sair correndo, que eu muitas vezes não tenho uma explicação racional para ela, então a gente vai trabalhar com muita ecologia. E o que é ecologia quando se trata de crenças? Porque esse sistema de crença, um belo dia na minha vida eu aprendi que se eu me expuser ou se eu fizer alguma coisa, eu posso me ferrar, eu posso me dar mal, tá? Então aquilo ficou preso. Só que hoje eu já sou uma pessoa capaz, já sou autônoma, já assumi a responsabilidade sobre a minha vida, mas aquilo que estava preso nas minhas redes de memória, daquelas experiências, ela vem com a mesma emoção de quando eu tinha 12 anos de idade, que na sala de aula eu fui criticada por uma coisa e hoje esse receio de me expor ou de ser criticada vem muito forte. Só que não tem conexão com o momento que eu estou vivendo de vida, porque está lá atrás. Essa memória pode não vir, tá? Mas vem a emoção. Então a gente trabalha com muita ecologia e cuidado, não querendo se livrar disso, mas entender, compreender e atualizar essa crença. Essa é uma palavra muito importante, atualizar, né? Uma crença não se joga fora, não. Você ressignifica ela. Ressignifica, às vezes atualiza o conceito hoje como aquela, não, o relacionamento tem que ser para sempre. Não, hoje eu percebo que não é bem assim, que eu posso ter direito, mas isso é um trabalho feito e tem técnicas e ferramentas muito específicas para trabalhar com cada tipo de mudança de crença. E aqui na Sociedade Brasileira de PNL, o curso que trata, digamos, com mais atenção, com mais detalhe, com mais foco nessa questão de crenças e valores seria o Master Practitioner. É o Master. E o nosso Master tem uma característica que é muito interessante e tem muita reflexão para levar a pessoa, o aluno, mesmo que você seja leigo, que você não seja da área da psicologia nem nada, você é um ser humano que quer entender melhor a si mesmo e quer ter resultados mais efetivos, tá? E quer chegar onde você determinou que quer chegar. Então, essa autoobservação e ferramentas para você se conhecer é o caminho muito importante, porque não é só a técnica. Com a técnica, eu quero uma técnica para mudar de crença. Se isso está desvinculado dessa reflexão e dessa conexão, dessa sacada, desse insight que você tem sobre si mesmo, nossa, eu não sabia que isso aqui tem influência aqui. Nossa, eu não sabia disso. Então, quando você faz essa conexão, o trabalho é muito mais efetivo e muito mais duradouro do que só mudar um comportamento. Eu já sei, aprendi a técnica, eu vou fazer em mim. Pode durar e pode não durar tanto tempo. Então, o melhor é você aprender como ser mais efetivo e assertivo e mais comprometido também com esse caminho de autoconhecimento. Quer dizer, vamos supor, a decisão de se fazer um Master Practitioner é quando a pessoa está em busca justamente desse autoconhecimento, dessa vontade Ou de modificar. Às vezes a pessoa diz, está tudo em ordem na minha vida. Olha, eu tenho uma família legal, tenho um emprego bom, estou realizado, mas não sei. Eu não estou empolgado com a minha vida, eu sinto até culpa, eu não estou feliz. Eu vejo uma pessoa, às vezes, que tem muito menos do que eu, e está lá, de bem com a vida, está com a... E por que eu não estou assim? Está faltando alguma coisa. Muita gente diz, não sei o que é, está tudo em ordem, mas por que eu não estou empolgado? Muitas vezes eu não estou vibrante, eu não estou, motivado com algumas coisas. Tá? Muitas vezes a gente tem conflitos de crenças também. Tá? Em determinados papéis. E esse conflito nunca vem de uma forma assim muito aparente, muito... Quer dizer, isso que você falou é uma coisa interessante, você não se sentir confortável em determinados papéis da sua vida, né? Ou está faltando alguma coisa, eu não estou conseguindo e não sei direito o que é, já fiz tudo, já tentei várias coisas e não acontece de uma forma mais coerente, mais equilibrada. Então, você atualizar as crenças ou mexer em algumas situações que você não está sabendo como lidar, lhe torna mais congruente com você. Então é aquela coisa, eu penso, o que eu falo e o que eu sinto e o que eu faço estão mais coerentes. Muitas vezes a gente pensa algo e faz outra coisa, ou fala outra coisa, ou fica desconectado do que eu sinto, do que eu
do que eu quero fazer ou do que acredito sobre mim. Então, nesse curso e com as ferramentas que nós utilizamos aqui, né, a pessoa consegue se tornar muito mais coerente e congruente, com mais responsabilidade e cuidado sobre a própria vida e sobre como lidar com essa parte interna da gente. Não é só me livrar do que me incomoda. Ou abafar aquilo lá, Isso. né? Também, que é um outro erro que as pessoas costumam cometer, Exato. que é tentar ou deixar abafar, embaixo do tapete, né? ou esconder, deixa aqui o que os olhos não vê, o coração não sente, não tem isso não. Aqui dentro, Tudo se vê comunica. sim, né? E hoje uma palavra muito utilizada também, que é resiliência, que é a capacidade de se adaptar às situações. Isso pode se tornar uma coisa muito angustiante se o problema está em crença, eu não sei, eu tenho que ser resiliente, mas eu não estou conseguindo, eu estou travado, eu não sei lidar com isso que está acontecendo de novo. Então, muitas vezes é um momento importante de reorganizar o seu sistema de crenças para uma atividade nova, para um momento da vida, para várias fases da vida que a gente tem. Mal comparando, é como se nós tivéssemos um software que de vez em quando é conveniente que você atualize, que você deixe esse software com a versão mais atualizada em sintonia com aquilo que aquele momento de vida lhe oferece. Seria muito bom, porque de vez em quando vem uma atualização, né? E a gente não tem o botãozinho. Pena que a gente não tem atualização automática, né? E é interessante, um exemplo que eu gosto de dar é assim, por exemplo, uma mãe, tá? Então ela é mãe, muitas vezes a pessoa procura dizendo assim, olha, até os 10, 11 anos era uma beleza ser mãe. Hoje eu não quero mais aquela criatura que está comigo, que eu chamo de meu filho, porque virou outra pessoa. Ele está isso, está aquilo, está aquilo. Muitas vezes, lógico, tem a fase da adolescência, que a criança fica, tem alguns comportamentos realmente diferentes, mas será que essa mãe atualizou o papel dela de mãe para essa nova fase? Tem mães que têm um filho já com 40, 50 anos e ela continua sendo mãe daquele de 5. Né? Vocês que têm mãe aí podem comprovar isso que eu estou dizendo. Filhinho, você comeu hoje? O filhinho já está com a barriga desse tamanho, já está forte. E a mãe fica, quer dizer, de uma forma até carinhosa, mas muitas vezes isso também representa uma falta de atualização em alguns papéis que a gente tem. Eu vou para um novo emprego, vou para uma nova função, mesmo querendo muito, se eu não souber mexer e atualizar, será que está tudo coerente aqui dentro? Será que tem alguma crença que eu preciso fortalecer para essa função? Será que eu me preparei, meu pacote de crenças que eu conheço, me sustentaram até aqui, e agora para isso que eu estou querendo na minha vida, eu não estou conseguindo. Então, muitas vezes você desiste de oportunidades porque nem sabe que o que está impedindo são as crenças que estão limitando. Você, não vou porque eu prefiro ficar aqui mesmo, está muito bom aqui. Quando você faz um treinamento como Master Practitioner, por exemplo, você fica mais fácil, digamos assim, você conseguir identificar esse tipo de questão na tua vida? Fica muito mais fácil. Você consegue perceber quando é que a crença está te empurrando, quando ela está te segurando? Lógico, você consegue, tem ferramentas para você identificar. Percebi onde isso está ligado, onde se liga isso com aquilo. Não sabia que aquilo que aconteceu lá atrás estava ligado de uma forma tão importante hoje na minha vida. Depois você aprende a compreender, tem ferramentas para você compreender, também para atualizar e transformar. Isso é feito através de exercícios, de práticas? De exercícios, de reflexões e de muitas ferramentas que, dependendo do grupo, a gente vai alicerçando esse grupo. Não é só uma técnica, faz isso que dá certo. É muito mais. Né? Você aprende a se comprometer com a sua própria vida, com você mesmo, de uma forma muito diferente. Muitas das pessoas que vão fazer dizem, nossa, eu vim aqui buscar uma técnica para resolver tal coisa, e é muito mais. Eu saí daqui com muito mais respeito por mim, com muito mais coerência, muito mais forte, assertivo, congruente. É isso que a gente oferece nesse curso. Né? Maravilha. Então vamos terminar aqui esse webinar que a gente está fazendo hoje, um webinar bacana. O tema é Crenças e Valores, porque você pensa o que você pensa e faz o que você faz. Val, muito obrigado pela tua participação e a gente espera você numa próxima oportunidade. Até lá. Obrigada e até a próxima.